Boa noite, voltando aqui sobre o perfil da Triotécnica Oficial novamente. Estamos ali com algumas questões técnicas resolvendo. Hoje é a nossa primeira live, depois de atingirmos 1.000 seguidores. Espero que a gente possa prosseguir aqui na live, aguardando aqui a entrada do Josimar, para a gente dar prosseguimento sobre a reforma tributária, falando exatamente sobre o que, né? Hoje a reforma tributária vai separar as empresas preparadas daquelas que vão quebrar de fato, né? O Josmar falava há pouco sobre a questão de alguns casos que a gente vai apresentar e principalmente a questão de comparações, né? Falar assim, olha, por que aquela empresa lá tal tá indo bem, por que a minha não vai, sendo que eu faço tudo certinho? Existem algumas demandas que que tem uma questão ali, principalmente ligada a recolhimentos de maneira correta ou regular, como a gente diz, né? E, então, através de consultas de dados públicos, a gente tem essa questão e é possível você consultar e até entender o que acarreta a questão de uma empresa ali talvez ser melhor sucedida ou melhor, como fala, preparada em relação à sua empresa quando você olha. Sabe aquela história? Por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Então, existe algumas questões que a gente tem ali o cuidado de analisar e entender. Nós ali que estamos lidando diariamente com essas questões, né? No caso de situações para trazer para vocês e, enfim, continuar aqui com a live. Josmar está chegando aqui também novamente aqui. Parece Vamos que ver se o problema técnico é no perfil que conseguiu meus seguidores ou no perfil meu. Que é, dias atrás aconteceu os problemas que vêm semelhante. Então, parece uma questão ligada à segunda-feira, né? Justamente segunda-feira passada que a gente teve o mesmo problema das lives eu acho aí. que o dono do Instagram não gosta de trabalhar de segunda-feira, ou Né? botou, falou que a gente. É Então, duro que a live começa e ela começa a ficar distorcida, porque perde o contexto do começo, uhum, as pessoas que vão ver depois uhum. perdem a referência. Mas eu acho que a gente pode ali, como fala, reiniciar e se de Vamos repente reiniciar de novo, que a gente. tiver algum tipo de problema, a gente Vou até marcar aqui transfere no relógio. para outro 20 e dia. 16. Se Uhum, as 20 e 21 cair, aí eu vou fazer o inverso. Eu vou uhum. entrar pelo meu perfil e chamar o da Triotécnica. Isso, Se não pode acontecer ser. nada, aí a A gente vai gente. fazer essa live outro dia, É, possivelmente amanhã, e é vamos testar se- todos os dias da semana. Um dia se- vai sair. segunda-feira tava uma tempestade, a gente achou que fosse problemas Achei que de não é sinal, verdade. né? Mas vamos Mas lá, ó, então. Estamos hoje, falando de uma empresa do setor de eventos, duas empresas na verdade, uma está sendo atendida pela Triotécnica e a outra não. E aí chegou aos ouvidos, os empresários se conversam, que a carga tributária, qual é a finalidade desse acompanhamento nosso? Educação e preparação para a reforma tributária, porque já é um setor sensível, que vai sofrer bastante, vai ser bastante afetado pela reforma tributária. E chegou ao ouvido do empresário que nós atendemos, que a empresa concorrente tinha lá a carga tributária de 8%, vamos chamar assim, para não dar um número preciso. Bom, nós fizemos uma consulta pública nos dados do site do governo, chamado devedores.gov, é onde o governo publica ali as certidões e todas as dívidas daqueles devedores contumazes, chamados devedores contumazes.
E o que, que a gente percebeu, de fato? Que esse concorrente, ele falava carga tributária inferior àquela real. Por quê? Nós vimos que nos últimos 5 anos, não estou falando de coisa de época de Passada há muito tempo. pandemia, nada não, coisa recente, inclusive a Receita Federal está muito rápida nisso. Ele tinha ali todos os pagamentos de impostos que ele falava que ele jogava na nota em atraso, e os outros também. Aí então é fácil presumir ali, você inferir ali qual é o regime daquele concorrente. Nesse sentido, eu estou olhando o relógio porque eu vou tentar, de repente, cravar. Se cair de novo, a gente vai. Uhum. Mas, enfim, nós percebemos ali que existe um padrão de um devedor contumaz, que com o próximo, com a publicação do Código de Contribuinte, ele vai ter um big de um problema. Então, ele é um concorrente, digamos assim, desleal, porque a situação econômica, ele trabalha com um mercado, não é um mercado nem B e nem C, então é mercado A gente sabe disso, só que ele pratica um preço leonino, um preço inadequado às condições de mercado. Dito isso, nós falamos à empresa que atendemos, olha, essa taxa que ele diz que usa é impraticável. E está aqui o histórico dele comprovando isso. Então você tem que olhar para dentro do teu negócio e praticar e fazer reformulações para adaptar a reforma tributária. E não o contrário. Então, aqui nós temos aqui então uma situação em que olhamos para o mercado, entendemos como o principal concorrente se comporta, e aí a gente consegue fazer outras buscas, todas públicas, e verificamos, até a B mais C, que aquele preço é impraticável. E aí, na negociação, você consegue apresentar isso e justificar, inclusive, por que, que você tem uma taxa de impostos diferenciados. O que, que isso vai influenciar na sua composição de preço? Essa pessoa que está sendo assessorada pela Triotécnica na jornada da reforma tributária, ela vai chegar em 2027 com outro tipo de pensamento e preparada para resolver as questões. E essa outra que tem um comportamento desaconselhável, digamos assim, possivelmente, quando chegar em 2027, ela não vai sobreviver, porque vai ser o dinheiro pego na fonte, ou pelo menos é essa a intenção. Então, teremos aí a pessoa, e se nós sabemos ainda se esse concorrente ou não costuma emitir o documento fiscal. E nós vamos adiantar para você que, em um dado momento histórico do Brasil, todo pagamento e todo recebimento deverá ter atrelado a esse valor um documento fiscal. Inclusive, já tem nota de débito e de crédito para você atrelar ao recebimento de juros por atraso. Então, a gente está falando aqui de algo muito prático que você tem que olhar para esse lugar e ver se o seu financeiro. Aliás, sai do Excel. Coloca um sistema, porque senão você não vai dar conta. Se você vai conseguir resolver essa questão. Então, fica aqui o nosso recado. Vai ser uma live de caso prático, eu não sei quanto tempo vai demorar. A gente vai usar para fazer isso, mas é o primeiro caso que eu estou contando que já fica É, aqui. Qual o recado, Marco, que você faria é, depois de relatar tudo isso para quem está é, nos ouvindo? E aí você eu vai acho, emendar o seu caso. eu acho que o relato principal, após essa fala do Josimar, já está muito ligada à própria reforma tributária, né? Ou aquele empresário que fica tentando, se perguntando por que que é o concorrente ele faz isso, faz A, faz o B. E está muito claro que não tem milagre nesse mercado. E com a reforma tributária, se a gente puder dizer assim, o lado bom da reforma tributária, é que esse empresário hoje que ali ele está numa competição honesta, pratica seu nicho de mercado, pratica o seu preço correto, um preço justo de mercado, e ele está competindo com pessoas que, de certa forma, desleais,
a reforma tributária ela vai trazer uma maturidade ali para os negócios, porque o empresário hoje que tenta dar sempre um jeitinho de postergar os impostos e de maneira a obter uma vantagem, entre aspas, a reforma tributária vai expurgar automaticamente esse tipo de negócio. Então, acabando favorecendo especificamente o empresário que já atuava de maneira correta, de maneira justa e leal. Então, corroborando com o que o Josmar falou, na minha percepção, é justamente isso. A reforma tributária ela vai nivelar a concorrência de maneira geral, permitindo que o mercado ele pratique preços mais justos, porque o jeitinho não vai deixar de existir, né? É aquilo que a gente comenta em várias nossas conversas, das lives, podcasts e tudo que a gente fala. Pode ter um lado ruim, sim, o aumento do imposto. Nós temos que nos adaptar a isso. Mas temos também aqui uma equalização do jogo. Uhum. Então, esse cara que tem um jogo complexo, um jogo diferente, um jogo desleal, vamos falar assim, jogar Isso. com futebol, um jogo de canela, né? Uhum. Entrada de canela, esse cara ele não vai estar muito mais apto a fazer esse jogo. E ele vai entrar atrasado. Talvez ele consiga se adaptar, consiga. Mas a gente percebe que algumas coisas são culturais Uhum. ou por desconhecimento. A pessoa está no mercado e porque o concorrente faz isso, ou porque ouviu alguém fazer isso, a gente já recebeu outras empresas aqui de ramos diferentes que acabam fazendo esse tipo de comentário também. Não, mas o Joãozinho faz assim, senão não sobrevive. E aí você vai ver a realidade dessa empresa, que às vezes fatura aí 10, 15, 20, 30 milhões por ano, jogando um jogo que não dá mais para jogar. E aí ele não tem aquele tamanho do Joãozinho. O Joãozinho talvez sobreviva, mas ele já é uma pessoa com corpo de empresa que não pode mais essas práticas. E aí você olha esse tipo de conduta, e aí quando você vai a fundo observar o que dá para ser feito, você vê que é uma pura desinformação, que é falta de análise de dados, porque a pessoa não tem dados. Então, pode ser que a pessoa trabalhe no achômetro, e aí isso também vai ter um custo caro com a reforma tributária, e pode ser que a pessoa talvez tenha um hábito que desconhece, aquele negócio. Minha avó falava que o cachimbo deixa a boca torta, e a pessoa está com a boca torta a vida toda, porque fumou cachimbo do jeito errado. O outro caso que a gente tem aqui, né, aconteceu mais no começo do ano, mas estamos fadados a acontecer isso nas próximas jornadas de entrada de documento fiscal. Uhum. Esse é mais tranquilo, entre aspas, mas aconteceu e ninguém está imune a isso. Não é porque é trirotécnica, tem Então, vários sistemas. esse caso é curioso, né? Até, É, porque se você tem ali, a gente costuma dizer, né? Se para aquelas pessoas, para aquelas empresas que estão minimamente preparadas já tem problema, imagina para quem não está, né? positivo. Esse E, caso e- aqui é exatamente isso. A empresa tem um sistema de ponta, um sistema financeiro de ponta. O sistema financeiro deu as informações que estava totalmente preparado para a adaptação das notas fiscais no início do ano. Só que é aquilo que a gente fala. O cara muda o jogo e você é obrigado a jogar conforme as regras que o dono do jogo manda, não é você que manda. A gente veio se preparando, teve a correria no final do ano de supostamente algumas prefeituras iriam parar seus sistemas ali em meados de 15 ou 16 de dezembro, no meio do mês. Ou seja, a pessoa que ia mudar de sistema teria que acessar o Portal Nacional para emitir notas fiscais que antes emitia por um portal já validado. Só que a coisa não acabou por aí. Em janeiro, o cliente emitiu várias notas fiscais com o imposto configurado corretamente.
a visão humana, e é isso que é curioso. Na visão da tela e do dashboard do usuário, a nota estava certa. E olha, pasme a curiosidade. Boa noite a todos. A gente virou o sistema do outro lado, o cliente do nosso cliente, olha, a nota está errada. A gente não entendia. Então, foram relatos inúmeros de prefeituras que não conseguiram se adaptar, ou tiveram pouco tempo para adaptar, ou não fizeram a adaptação necessária, ou mesmo fazendo, está sujeito a erro. E quem sofreu foi o caixa da empresa. Agora você imagina, só 15 dias de adaptação de algo que está muito simples, gerou esse problema. O cliente teve que trocar as notas, entrar num novo ciclo de apresentação de documento. Que a gente sabe que quem trabalha com player grande, player relevante, você tem um prazo para entrar com o documento. Não entrou, você vai ter que cancelar o pedido e entrar no novo ciclo, que às vezes é no mês seguinte. Você imagina, você tem ali até o dia 5 para entregar todas as notas. E de repente você entregou, confiante que estava certo, e você de repente no dia 10 o seu fornecedor, o seu cliente liga e fala: olha, essas notas estão erradas. E você fala: não, mas está certo. Não, está errado. E fica uma discussão. Até entender aonde estava o problema, levou-se aí uma semana. Trocou-se todas as emissões, todas as notas, cancelou dentro do mês. E a pessoa, aí é um erro do sistema, é um problema do sistema, e o fornecedor não quis nem saber disso, o cliente não quis saber disso, o cliente do cliente não quis saber, o player grande, que é o urso grande que manda. Essa, a gente está falando a mesma coisa. O governo é o urso grande. Você vai ter relações com ele, é ele que te abraça e que te aperta. Você não faz nada, você só reage. A mesma coisa no mundo privado. As pessoas têm ali os players grandes com as regras próprias. Olha, a nota veio errado por conta da prefeitura, não tem nada a ver com isso. Você que resolve o mês que vem. E foi bem isso. Então, você imagina, uma empresa ficar aí com 50% do faturamento para o mês seguinte por conta de um erro sistêmico. A gente está dando esse exemplo, mas vai vir split payment, vai vir apuração assistida. Agora, pelo jeito, vai ser apuração assustada, a gente não vai ser mais apuração assistida. Mas mudando um pouquinho de assunto, a Receita Federal vai premiar quem fizer a declaração pelo modo declaração da pessoa física. Vamos abrir um parênteses gigante agora. Quem vai premiar quem entregar a declaração pré-preenchida. Ou seja, voltando ao que a gente falou aqui de manhã no nosso podcast, eu já sei o que você fez no verão passado. Você vai declarar mais alguma coisa ou eu vou descobrir depois? É mais ou menos essa conversa. Então, a nossa apuração assustada vai ser também dessa forma. Tem uma previsão legal e a gente vai entrar com IBS, sem IBS. Então, essa trava, por isso que a gente está insistindo muito. Saia do Excel. Você não vai conseguir resolver sua vida fora do Excel. Adote um sistema mínimo, inteligente, para você gerir os seus dados, se você não tem essa gestão de dados pelos próximos 3, 4 meses, que é o trabalho que a gente faz aqui. Quem não tem dado nenhum, não dá para começar do zero, nem puxar o passado. Você puxa o passado está tão incerto ou tão pouco registrado que você não consegue. Então, a gente fala, vamos fazer uma jornada de 3 meses, construir uma base de acompanhamento para nós estudarmos aqui 3 meses a sua informação e te dar uma visão melhor, uma percepção melhor de como será o seu futuro em 2027. Então, tem gente que não está olhando para isso. Nós estamos quase em abril, dormindo em berço esplêndido. Quando chegar novembro, aí nós teremos um problema. Então, esse é o caso prático. Notas fiscais que ficaram sem causar um prejuízo de quase 0,5%, 50% do faturamento. Um atraso no recebimento, né? E o alerta aqui vai justamente para isso, né? Você imagina que 2026, estamos aqui há 3 meses do período de testes, do período de transição, para que efetivamente, na virada de 2026 para 2027, comece efetivamente ali em produção, principalmente a CBS, a introdução da CBS.
Então, se agora a gente em teste, a gente já tem problemas, e se você está aguardando para tomar alguma providência, muito provavelmente você vai ter problema. E o que a gente assim repete exaustivamente nas lives, nos podcasts, é que não deixe para a última hora. Se antecipe. Olha o exemplo que o Josmar deu agora dessas notas fiscais, em se tratando de um sistema que estava preparado, era um sistema de mercado preparado, atualizado, se deparou com um problema sistêmico que era a própria prefeitura, e isso acabou gerando um desencaixe tremenda no caixa da empresa. Então, isso a gente não está nem falando nem de problemas de talvez, né, de alíquotas erradas, de multas, porque era um ambiente teste e nada havia mudado. Agora, pare para pensar quando tiver mudado, se você não estiver preparado. A gente está falando aqui de um cliente, eu construí na base aqui do computador. Esse sistema é tão robusto que ele tem 180 mil clientes e 38 bilhões de notas fiscais emitidas mensalmente. Uhum. E ele, com toda a preparação, com toda a equipe, com todo o suporte de milhares de pessoas, sofreu e teve que reagir à questão do sistema da Receita Federal, do governo, o sistema estatal. Que por Uhum. mais que vendam uma ideia, a gente sabe que isso é um problema. Então, é só um dado que é importante a gente ter. Quando a gente está falando de um sistema, não estamos falando de um sistema pequeno, é um sistema robusto. Ele tem 180 mil clientes na carteira. Essa expansão aqui, essa notícia, ela é de 2024. Então, estamos falando de um negócio que há 2 anos atrás, não, 2025, outubro de 25, 180 mil clientes. Então, a gente tem um caso bastante certo para contar. E a reforma tributária ela é muito abrangente, né? Você vê, a gente acabou citando aqui um exemplo de uma simples mudança da emissão da nota. Você trouxe um exemplo prático ali da questão do preço, né, da tributação do empresário que utilizava outras formas, né, de fazer a tributação dele, acabando obtendo uma vantagem desleal sobre os demais concorrentes, que com a reforma tributária isso vai acabar deixando de existir. E outros casos, né, Josmar, igual esse caso da indústria do agronegócio, né, que, como eu falei, a reforma é tão abrangente que vai provocar mudanças, principalmente especificamente em algumas tributações, que aquilo que antes você podia teria um possível crédito, não mais terá crédito, fazendo com que você tenha um impacto Você no imagina um seu preço. empresário. Nesse caso é um caso emblemático. Ele terminou 2025 com a tributação favorecida, alíquota zero. E começou 2026 com a tributação pagando um imposto que não estava previsto no contrato com o cliente e com os créditos, o agronegócio tem créditos reduzidos. Então, ele perdeu nas duas pontas. Perdeu porque pagou mais, vai pagar um valor que não pagava. Então, se ele ia pagar mais 10, ele vai pagar mais 20, porque na ponta do crédito o governo diminuiu o crédito dele. Então, e essa empresa não tem um fluxo de caixa confortável, podemos dizer assim. E se não tem conforto, tem mais atropelo. E nesse sentido, o empresário não sabia o que fazer exatamente. Só que se você rever as bases, e aí é uma junção de planejamento tributário, estratégia de negócio, mercado que vai ser constituído e já projetar isso para frente. Nesse caso, ele também usa um sistema importante, que por acaso é esse mesmo sistema que a gente comentou agora, conseguiu aqui equalizar esse problema. Reduzir? Não. Deu uma mitigada. Então, a gente está falando assim de uma empresa com faturamento aí de 50 milhões de reais. Então, é uma empresa do agro que tem esse problema e agora ela vai ter que lidar com essa situação. E como que lida com isso? Olhando base financeira,
olhando base de cálculo dos impostos, ou reduzindo alguns gastos, procurando créditos extemporâneos, que às vezes, olha só, outra empresa do agronegócio, a empresa tem lá um crédito tributário, chegou agora em janeiro na nossa base, e nós não temos uma certeza de que aquele crédito existe. Porque não foi entregue as declarações pertinentes ao período. Então, e aí, olha o que pode acontecer. A declaração é uma entrega obrigatória. Então, fico alerta para você que é empresário e tem alíquota zero. Existe uma declaração que você faz a apuração do PIS e da COFINS. Quando você tem alíquota zero, não significa que você tem uma isenção. Você tem um negócio que gera uma tributação que vezes zero dá zero de imposto. Mas pensa bem, alíquota zero não é isenção. Então, se você pensar em duas colunas, valor de venda, base de cálculo do imposto, fator multiplicador, zero, resultado zero. Mas aqui na base de cálculo eu existo. Isso, por que eu estou querendo falar isso? Implica que você tem que entregar a apuração, independentemente de não ter pago o imposto. E isso pode acontecer por desconhecimento, a empresa não entregar. Então, o que ela tem que fazer? Ficar atenta a isso. Por que ela não entregou? Ela está sujeita, segundo a norma, a uma aplicação de uma multa de 1% sobre o faturamento. E agora você presta atenção. A empresa não pagou zero. E por não ter entregue uma declaração importante, ela está sujeita a uma penalidade de 1% do faturamento. Aí eu te pergunto, esse 1% está previsto no fluxo de caixa dela? Muito possivelmente não. Então a gente tem várias coisas aqui. E aí, Josimar, então eu entrego e regularizo? Possivelmente sim, porque a Receita Federal monitora essas declarações. Eu não sei por que cargas d'água, por qual motivo desconhecido, essa empresa não está com a notificação lá pronta, porque essa declaração é praticamente automática. Dito isso, a hora que ela entregar, vai estar devendo um valor importante de 2 anos de faturamento. Ok. Vou ter que reconhecer isso. Mas Josimar, então ela tem um crédito tributário lá, porque a gente levantou o crédito. E aí, olha só o problema. O crédito, eventualmente, que ela tiver, por não ter entregue uma outra declaração, são irmãs siamesas, digamos assim, ela vai perder 30% do valor. Então, vamos fazer uma continha bastante básica. Se ela entrega uma declaração de 10 mil reais, ela tem que pagar uma multa por não ter entregue de 100 reais. Se ela tem direito a um crédito sobre 3 mil reais, e digamos que esse crédito é de 5%, ela teria um crédito de 150 reais. Josimar, nessa aí no lucro, eu vou pegar 100 reais de dívida, uns 100 reais de crédito que eu tinha, e eu vou, ou 150 que eu gerei, eu vou ficar com 50 ainda. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Na verdade, não. Porque pelo fato de você não ter entregue aquela declaração gêmea da primeira, que é siamesa, vamos chamar assim, a multa é 30% do valor de crédito apurado. Então, no meu exemplo, se eu tinha 30 reais, 150 reais de crédito, eu vou ficar com uma penalidade por ter entregue atrasado de 45 reais. 45. Eu vou ser penalizado na restituição do crédito. Isto posto, vou receber 105 reais. Teremos um trabalho árduo para talvez no fim ficar com 5 reais. E afastar um problema da empresa. Então, a gente tem aqui um exemplo claro de como que a gente pega uma situação de uma empresa que tem benefícios fiscais vários e, de repente, ela, por não saber como faz ou por desconhecer a norma, acaba deixando de entregar algumas declarações. Então, são dois exemplos do agronegócio. Fui surpreendido com a carga tributária que eu não tinha nem no meu contrato. O que fazer? Agora, porque renegociar o contrato leva tempo. Vou ter que mostrar novo custo, nova base, nova composição de preço, ver se no meu contrato tem isso. E o segundo caso, tenho créditos, mas vou ficar prejudicado por conta
de alguma coisa que está no meio do caminho, algum pelo no sistema, algum cabelo na operação. Acho que vale dizer também nesse caso ali, principalmente do exemplo do crédito, que você não vai ter mais, né, principalmente é, sobre os insumos, com a reforma tributária é importante ali cada cadeia de negócio ou cada segmento específico fazer uma avaliação da sua cadeia de fornecimento, porque a gente sabe que muitas empresas têm ali na sua cadeia empresas que estão no Simples Nacional. E esse é um ponto que se a gente for fortemente tomador de serviços ou comprador de insumos dessas empresas do Simples, a gente sabe que a tomada do crédito vai ficar prejudicada em se tratando de empresas que permanecerão no Simples Nacional do jeito que a gente conhece. Então, isso é um ponto. Quando a gente fala da abrangência da reforma tributária, isso está muito ligado à questão realmente dos impactos em todos os segmentos da empresa. Né? Você falou exatamente o ponto crucial de tudo isso. Como é que vai melhorar o impacto Exato. desses percalços no meio do caminho? Eu tenho que trabalhar a minha base de fornecedores. Então, esse é um ponto que a gente acabou não falando, mas que, nesse caso, principalmente, e aí vem um outro caso de uma indústria que ela vai ser bastante penalizada, digamos assim, vai sofrer uma alteração contratual importante, uma alteração tributária importante na composição de custo dela. E aqui a gente vai lembrar do agro. O agro atravessa, às vezes, exercícios fiscais. Então, às vezes, você vai estar sendo tributado de uma forma esse ano, e quando você virar o ano, principalmente de 2028 para 2029, de repente você vai encontrar aí na sua operação um imposto que você não encontraria. Ah, Josimar, falta 2 anos ainda. Ó, é um tiro, e se você não... É um disparo, e se você não tomar cuidado, principalmente com o contrato que você vai renovar, contrato que você vai fazer, de aluguel, contrato de longo prazo. Tem que prestar muita atenção nisso. É a nossa contribuição aqui para você já olhar para isso e falar: o que eu tenho de contrato que vai atravessar de 2028 para 2029? Você já tem que estar olhando para esse lugar. Por mais que ele esteja distante, é como você está indo para a montanha. Você vê só o topo lá em cima. E daqui a pouco você começa a caminhar, aí você está na base, e depois você vai ter que passar pela montanha. E se você não souber o que te espera lá, qual é o tamanho da montanha, você vai ter um problema. Então, a nossa contribuição direta para você. Olhe para esse lugar, tenha isso na mente. Contrato de longo prazo, como muito bem o Marcos lembrou, e melhorar a cadeia de suprimentos. Melhorar a cadeia de suprimentos. Tem que melhorar muito. Porque assim, a gente está em 2026, a depender do segmento, tem segmentos que você faz uma venda hoje num regime, num sistema tributário atual de 2026. Só que você vai entregar esse produto só lá em março do ano que vem. Lá, quando você emitir a nota, a tributação vai ser outra. Então, você tem que estar preparado para isso. E além, né? A gente sabe que esse processo, essa transição, ela vai durar até 2033. Então, a todo ano você vai ter um impacto, um pequeno impacto no seu... Importante isso mesmo. Na sua tributação. Então, a palavra de ordem aqui, novamente, né, a gente não vai cansar de dizer isso, é que você tem que estar preparado, né? Quem tiver melhor preparado vai ter vai ter as melhores armas, né? Vai ter chances de sobreviver melhor, né? Ou passar menos ileso, né? Mais ileso durante a transição da reforma tributária. Então, na sua opinião, assim, Josmar, olhando para esse cenário, o que você acha que você pode falar para quem está assistindo, quem vai assistir isso, o que né, a maioria das empresas, ou melhor, todas as empresas precisam fazer agora, nesse momento? Assim? Vamos recapitular. A gente tem uma empresa aqui que está estudando o mercado e estudando as formas de fazer, como que o concorrente se comporta. É muito possível que esse concorrente não vai ter condições de competir na reforma tributária, porque ela está se preparando para isso. Como é que ela fez isso?
Fez um diagnóstico. Aonde que eu estou, qual é a minha situação, quem sou eu, que tipo de empresa eu sou na reforma tributária, quem são meus fornecedores, quem são meus clientes. É importante saber se você vende para consumidor final, se você tem o misto. A gente tem depois deixar um recado muito bom para quem tem misto. Vou fazer um reel sobre isso, explicando por que que é importante você saber se o seu fornecedor é B2C ou B2B, seu cliente é um business ou uma pessoa, um customer, Consumidor. um consumidor. E aí, ela está se preparando. E é uma jornada. Às vezes, se você não tem base, não importa se você não tem base, você vai ter que construir uma base sólida de pelo menos 2 meses, 3 meses, para poder ter uma referência. Ninguém começa do zero, é fato. Ninguém começa do zero com informação da empresa. Mas tem muita gente que está muito perto do zero. Está ali com mais 1, mais 0,02. E essa pessoa tem que se organizar. Então tem que saber fazer um diagnóstico tributário, que é o primeiro passo, que mostra onde a empresa está, como é que ela vai chegar em 2027, se não fizer em nada diferente, como é que ela vai estar. Esse é o primeiro passo. Isso é aquela história, né? Você tá vendo lá o tsunami chegando ali. O que que você vai fazer? Você vai esperar ou você vai sair correndo? Ou seja, nesse caso, a gente já sabe que a reforma tá aqui aparecendo, aos poucos, dando sinais. E a gente sabe que ela vai chegar, já tem É. data para acontecer. Então, o que que a gente tem que fazer? Temos que se preparar. Tem que se preparar. O sair correndo, nesse caso, é as empresas estarem preparadas. Hoje eu falava com uma pessoa e dizia a ela, falou assim, meu, você tem que saber minimamente qual que é a sua estrutura de custos, porque se você não souber qual que é a sua estrutura, do jeito que está hoje, imagina lá que chegar 2027. Então, aproveite, se antecipe, faça o seu dever de casa. E assim, o que que eu penso, né? Existe hoje ah, o apoio de muita gente boa no mercado, que tem ali um viés de consultivo, né? Um apoio estratégico É. sobre tudo que vai acontecer, que está estudando diariamente sobre a reforma tributária, os impactos nos setores. Então, a gente aqui, se vocês verem, a gente está aqui duas vezes na semana falando nas lives sobre esse assunto. Esse assunto, para a gente falar aqui, uma que a gente está estudando, está se preparando. E outra, fora daqui tem os podcasts que estão indo ao ar toda segunda-feira. Então, tudo isso É. é base de conhecimento que vai sendo adquirido para se preparar, para nos prepararmos e trazer também para vocês essa informação com mais clareza e conhecimento. E o diagnóstico, como o Josmar disse, é o start, é o ponto de partida para saber como que sua empresa vai chegar em 2027, qual que é o impacto que a reforma de fato vai trazer para o seu negócio. Então, essas são as recomendações, né, Josmar, para quem, sobre o título da live de hoje, quem se preparar vai sobreviver, né? E quem não se É. preparar vai ter um pouco mais de dificuldade com a reforma tributária. Então, são alguns passos, alguns procedimentos ou ações que cada empresário deve fazer agora, imediatamente. Não espera para depois, né? Tem uma série num canal de streaming que é sobre gladiadores. Assim, inclusive, tem o nome de um filme antigo. E aí tem uma das cenas que tem um gladiador lá que nunca sofreu nenhum tipo de como que eu vou dizer, chaga ou um tipo de castigo. Porque ele era um cara muito disciplinado, fazia tudo certinho, era o melhor. Em um dado momento aconteceu lá alguma coisa, e aí o treinador dele foi obrigado a dar-lhe umas chicotadas. E o treinador chega e fala no momento: abrace a dor. Não tinha como fugir daquele momento. Ele era obrigado a fazer aquilo. Infelizmente, ou felizmente, por algum motivo, a gente está numa transição. Essa transição, a fase da negação, ela já passou, e quem está Aham. negando vai ter um problema.
A gente não é isso aqui não é um alerta desesperado, é só uma conscientização de que as coisas estão acontecendo. E, por exemplo, uns 3 meses atrás, não, dezembro, 16 de dezembro, nós estávamos entregando as atas de distribuição de lucro da Lei 15.270. E havia gente negando isso, falando que isso não ia passar e que não ia ficar. Bom, resumindo, somando todos os valores que nós afastamos 10% de tributação, ele somou mais de 70 milhões de reais. Ou seja, nós evitamos uma tributação na carga total das atas que fizemos de 7 milhões de reais. Então, nós mantivemos no bolso dessas pessoas que fizeram as atas conosco, e não ficando não na negação, mas fizemos na. Inclusive, hoje, foi curioso, vou até relatar isso. Teve um cliente que me ligou e falou: para que eu fiz aquela ata? Você falou que era importante, ele fez na absoluta confiança do nosso trabalho. Aí eu falei: fulano, fiz assim, 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 assado por conta disso, porque se você pegar mais de 50 mil no mês, você vai pagar 10%, então essa ata te protege, se você precisar de 200 mil de uma vez só. Eu sei que você não tem esse hábito, mas pode acontecer de você precisar pegar, você não vai pagar 20 mil. Aí ele falou: nossa, ainda bem que você fez, que o mês que vem eu vou pegar um valor X, assim, XPT, um número tanto, então eu ia pagar imposto? Eu ia. Aí ele falou assim: então já está pago o valor que você fez. Eu falei: está muito bem pago, muito obrigado. Porque a gente fez uma estratégia para ele e não ficamos trabalhando na negação. Quem nega o negócio, estamos aí ó, com uma decisão judicial sobre o mesmo tema, que é a questão da distribuição de lucro, com divulgação até 31 de janeiro, subjúdice lá com a justiça. Está com a justiça, não tem prazo. O negócio é que foi feito a regra do jogo, jogamos conforme a arma que tinha na mão naquele momento. E tem gente usufruindo disso. Então, esse é o momento didático. Você esperar, se você tem estratégias para você aplicar nesse momento, as faça. Porque talvez não teremos novas oportunidades. Oportunidades, né? Possivelmente o prazo de abril aí, que é a data final, chega com toda essa movimentação e aí não depende de nós, depende da Casa Deputada lá. A gente tem que ter essa consciência. Não sabemos se eles vão mudar a lei. Não vejo nem nada nisso. Nenhum tipo de fiscalização nesse sentido. Então, e qual vai ser o receio? Quem publicar a ata no prazo normal, sem uma lei específica, o que vai acontecer? E distribuir o lucro ali existente, vai pagar 10%. Então, quem se antecipou, quem se preparou, foi traumático? Demais. Demais. Teve uma situação que eu e o Marcos vivenciamos que no último segundo ainda livramos 600 mil reais de uma situação. A pessoa estava no exterior e nós falamos: olha, o seu benefício é tanto. Ela resolveu. Então, assim, porque ele, de certo modo, ele salvou um valor muito expressivo da mordida, da garra. Então, legítimo, legal, só precisa de um movimento. Só tem que ter uma força, tem que fazer um esforço. É esse o recado que nós queremos deixar. Aí, Marcos, peço para fazer o encerramento, as considerações finais, que é a nossa primeira live aqui no canal oficial da Triotécnica. É isso. Muito provavelmente. Gostaria de agradecer, né, a todos ali pela participação nessa live assim, de certa forma especial, apesar dos imprevistos que aconteceu no início, mas é a live que inaugura 1.000 seguidores no nosso canal. Então, a partir de agora, o canal Triotécnica Oficial vai estar ali com a sua programação normal de lives semanalmente. E com isso, a presença de vocês seguindo o nosso canal só fortalece ainda mais dia a dia a nossa presença e contribui para que nós possamos trazer mais informações de qualidade para todos. E reforço que, além, né, como eu já disse, daqui do canal do Instagram, toda segunda-feira nós temos o nosso podcast, o Pode Contar Mais Café, com assuntos pertinentes a
essas mudanças tão relevantes que vai acontecer na tributação nacional, que é a reforma tributária. Eu convido a você também a participar do YouTube, assistir nossos episódios, compartilhar com quem você acha que faz sentido compartilhar. Enfim, continue nos seguindo e acompanhando nossos conteúdos aqui nas redes. Muito obrigado, boa noite, obrigado, Boa Josmar. noite, Marcos. Agora Até você a vai ter próxima. a incumbência de salvar a live. Vou salvar aqui, vou fechar. Abraço a todos. Boa noite, tchau.